Aí, meu amado fera, meu querido aluno, voltamos aqui para falar de acelerador de partículas. Na aula passada, na última aula que você assistiu agora, a aula anterior a essa, a gente falou de reações de transmutação nuclear. Lógico, essas transmutações nucleares estão interligadas com os avanços tecnológicos. E esses avanços tecnológicos estão condicionados ao desenvolvimento, justamente do nosso assunto de hoje, aceleração de partícula e os reatores nucleares. Então, os primeiros aceleradores de partículas foi feito pelo físico inglês John Douglas e Ernest Thomas, lá na Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra. Então, eles realizaram as primeiras reações nucleares induzidas artificialmente. Então, o que consiste um acelerador de partícula? Nós temos um acelerador de partícula que ele é linear, que chega a ter mais de 2,5 km. Temos os aceleradores de partículas circulares, que chega a ter mais de 6 km de circunferência. E o que consiste esses aceleradores particulares, né? Esses aceleradores particulares, eles são feitos por uma câmara de vácuo, logicamente, né? Sem pressão, e é composto por vários eletroímãs ao seu redor. Esses eletroímãs, eles são usados para ir acelerando a partícula. À medida em que ela vai passando o tempo, ela vai sendo acelerada. Então, o desenvolvimento desses aceleradores de partículas, e eles estão cada vez maiores e mais potentes, possibilitou um grande avanço da tecnologia, logicamente, principalmente na pesquisa da física básica, a física aplicada, né? Essa tecnologia hoje nos ajuda na medicina em aparelhos de raio-x, por exemplo, em obtenção de isótopos radioativos para o tratamento de tumores, né, na indústria farmacêutica. A polimerização, que a gente vai falar aqui de polímeros, certo? Nosso canal, nossas aulas, polímero de plásticos, beleza? Nas indústrias de eletrônicos, tudo isso aí está entrelado ao desenvolvimento dos aceleradores de partícula, a essa tecnologia. Então podemos dizer que a invenção dos aceleradores de partícula, aqui está a imagem de um acelerador de partícula, olha como é que ele é grande. Eu não sei precisar se esse é linear ou se ele é circular. Os circulares são chamados de ciclotron. Ciclotron. Então, a gente pode dizer que graças à invenção dos aceleradores de partículas, ela mudou completamente o modo de viver. As partículas, ou projéteis, né, partículas projéteis, elas são obtidas da emissão natural de elementos radiativos. Eu ia aumentar aqui e acabei riscando para riscar alguma coisa. Então, como eu estava falando, são obtidos a emissão natural de elementos radiativos, e para acelerá-las são usados chamados aceleradores de partícula. E nós, dois conhecidos, né? Temos o gerador de Van de Graaff e o acelerador linear, como eu falei, e o ciclotron. São os aceleradores mais conhecidos. Na aula passada, a gente viu que as transmutações artificiais que aconteceram geralmente aconteceram com partículas alfa, né? As partículas alfa não são muito boas para você botar no acelerador de partículas. Por quê? Porque elas são carregadas positivamente. Então, geralmente se usa o nêutron ou um próprio outro núcleo. Porque o nêutron tem as suas vantagens para o bombardeamento de um núcleo-alvo. A gente chama o núcleo que o nêutron vai atingir de núcleo-alvo. Então, por quê? Porque o nêutron ele não tem carga, certo?
E justamente por não ter carga, ele não sofre a ação dos campos elétricos do átomo, né, seguindo a sua trajetória sem perder energia. As demais partículas, alfa, que era a mais usada, né, prótons e elétrons, ela precisa de aceleradores de altíssima velocidade para adquirir uma quantidade de energia suficiente capaz, ou grande, né, para que fazê-las elas vencer as forças de repulsão do núcleo e penetrá-lo, porque a intenção do acelerador de partículas é justamente fazer com que o núcleo radioativo ele se rompa, certo? Então tá aí um pouco de acelerador de partícula, não vou aprofundar no assunto, se você quiser como funciona realmente, tem vídeo bacana na internet, tem um material bacana, é só você dar uma olhada aqui, certo? Eu queria que justamente você tivesse uma visão geral do que é um acelerador de partícula, a importância dele e por que nos aceleradores de partícula a gente usa mais um nêutron ou um próprio núcleo e não usamos essas partículas que têm cargas. Bacana? Vamos para a próxima aula.